Sempre que a gente fala de argumentação, a gente precisa entender qual o motivo dela acontecer. Como que a gente vai cumprir o requisito básico? Qual que é o requisito básico, gente, da dissertação para o vestibular? Sejam muito bem-vindos a essa mentoria perfeita, com essa imagem maravilhosa, que agora vai ser sempre, até nas minhas aulas, que acontece na sexta-feira à tarde, para quem já é aluno do quadro. E hoje a gente está nessa mentoria 920+, que eu já até perdi a conta de qual número é, porque já tem bastante tempo que a gente está seguindo por aqui. Então a gente tem hoje um conteúdo que ele já foi trabalhado de algumas outras formas, em outras mentorias, mas a gente vai aprofundar mais nele para entender a historicidade desse conteúdo, ou seja, nós vamos fundo para entender de onde vem a argumentação, por que a gente tem que fazer desse jeito, quais são as maneiras clássicas de persuadir, entender de fato essa ligação entre a escolha dos argumentos e a persuasão do interlocutor. Tudo isso é muito importante para a gente conseguir identificar melhor como a gente vai organizar o nosso texto. A argumentação está totalmente ligada com a coerência, e essas duas coisas fazem parte do projeto de texto da nossa produção textual, e por isso é muito importante a gente focar nisso cada vez mais. E muito do que é errado em argumentação pode também prejudicar outras competências. Todas as competências do Enem, por exemplo, mas as outras também, de outras bancas vestibulares, elas são muito entrelaçadas, ou seja, é difícil da gente identificar o que é um erro só de algo, o que é um erro só de outra. Gente, então bora lá? Bora estudar, né? Eu, obviamente, vocês sabem que eu faço exercício e trabalho nas redes sociais, mais precisamente com o Instagram, e claro, que a gente tem aí uma dificuldade muito grande de divulgação. Ninguém quer saber de educação no Instagram, né? Poucas pessoas querem, na verdade. É muito difícil a gente disputar, com inúmeros outros conteúdos que são também grandiosos, também muito importantes, mas que eu quero no lugar no sol e também quero no lugar na sombra, Então sigam a gente lá no Bounty Educa e sigam a gente também no quadro EAD. Pessoal, e nada mais importante de falar sobre a base da argumentação e da dissertação é falar de Aristóteles. Essa pessoa que está aqui mostrada para vocês, Aristóteles foi um grande pensador, vocês sabem, um grande filósofo grego, uma pessoa que mudou mesmo a forma com que a educação se deu no mundo. E não só isso, mudou também a forma de pensar, enfim. São gênios que passam. Claro que tem alguns problemas aí, porque Aristóteles ele viveu muito, milhares de anos atrás, e as coisas eram um pouco diferentes naquela época, Então tem vários problemas ligados à sua história, mas ele deu uma contribuição muito grande para a filosofia e para o pensamento, entre aspas, ocidental. E é importante a gente entender que ele também, além de meter a boquinha dele lá na matemática, a boquinha dele lá não sei aonde, na filosofia, biologia, ele trabalhou aí aspectos de retórica, de argumentação, de dialética, enfim, altas coisas muito importantes que desembocaram também na nossa dissertação. Por quê? Tudo que passa pela argumentação, de alguma forma, pelo tipo argumentativo, ou até mesmo para as coisas que não são categorizadas como gêneros textuais, mas que exercem alguma função argumentativa, passa pela teoria aristotélica, querendo ou não, porque ele trouxe aí uma linha muito grande de entendimento, de persuasão. Ele já estudava sobre argumentação há muito tempo, e o conceito dele é meio universal, a gente vai começar a entender um pouquinho sobre isso. E é claro que o tipo dissertativo argumentativo não está diferente disso. Malte, o tipo dissertativo expositivo? Aí tá, porque o tipo dispositivo a gente só vai colocar lá, expor sobre o tema. Nós não vamos nos posicionar a respeito daquilo, muito menos tentar persuadir alguém desse nosso ponto de vista, ok? Mas tudo que tem argumentação, gente, lembre-se, tem um pouquinho de Aristóteles, foi ele quem registrou isso, Eu acho muito importante a gente ressaltar isso. As pessoas da antiguidade, muitas delas tomam fama, por alguma coisa, e que às vezes não necessariamente foram elas que criaram, Às vezes aquilo tinha algum burburinho, já era alguma coisa enraizada, já era um
conhecimento, de certa maneira, oral, mas as pessoas que registraram isso, que estudaram isso, ficaram com a fama, né? E isso é feito até hoje, né? Se eu, por exemplo, não registrasse algum trabalho intelectual meu, colocasse, alguém pegasse e registrasse, essa pessoa que ficaria com a fama. Então tem várias teorias da conspiração aí, né, sobre esses pensadores antigos, mas não convém a gente falar aqui porque, né, são pessoas que não estão aqui para se defender, mas também o que a gente pode fazer? Uma mesa branca, né, colocar aqui uma vela, incorporar aquele Aristóteles para ele dar uma aula para vocês, já pensou? Então vamos adiante. Bom, a gente falou muito sobre várias coisas aqui nessa mentoria, mas o que eu queria ressaltar nessa retrospectiva, ligado efetivamente a este tema que a gente está conversando, é um pouquinho sobre a lógica da argumentação. A gente está trabalhando, neste momento mesmo, durante as aulas de redação que ocorrem na sexta-feira aqui no quadro, sobre as estratégias argumentativas. Nós já fizemos 3, inclusive, né? Estratégia argumentativa causa-causa, causa-consequência, contraste, e a próxima aula de sexta-feira agora é de problematização. Então, o que pega? A gente já começou a ver um pouquinho sobre isso, a gente já estudou no tipo textual, a gente já está fazendo essa linha toda desde fevereiro aqui no quadro. A mentoria nem tanto, porque a mentoria é meio solta, né? A gente trabalha mais problemas específicos, como a gente está fazendo hoje. E aí a gente trabalhou a nomenclatura de estratégia argumentativa, nomenclatura tipo de tese, diferente de tese, estratégia argumentativa, o que é um, o que é outro, vocês estão juntos então, trabalhando o que é repertório, porque muita gente confunde repertório com argumentação, trabalhamos argumentos, enfim, todas essas nomenclaturas já foram sanadas nessas aulas. E sempre que a gente fala de argumentação, a gente precisa entender claramente qual o motivo dela acontecer, não é? Então a gente precisa entender um pouquinho sobre como a gente vai organizar melhor esse texto. E o texto, a gente sabe que ele possui um fio da meada muito, muito importante, ele possui uma linha de raciocínio aí muito fantástica, que é a questão da persuasão. Ou seja, a pessoa que lê esse texto, ela precisa ser, de alguma forma, persuadida por ele. Agora, cuidado, a gente nunca direciona dentro do texto algo voltado para o leitor. Ou seja, a gente não é Machado de Assis que coloca lá no meio do texto: ô leitor, volta aí para a página 24. Ô leitor, você não entendeu. Avance 10 páginas caso você não queira isso, tal, não sei o quê. Esse tipo de narrador não deve existir um texto do tipo dissertativo. Por quê? Porque a gente está falando de texto do tipo dissertativo argumentativo e não do tipo narrativo. Narrador é característica do tipo narrativo. E esse narrador intruso, então, pior ainda, a gente não coloca ele de jeito nenhum na nossa dissertação. Beleza? Então a gente nunca direciona nada à pessoa que está lendo. E também a gente não nos coloca, nós não nos colocamos, né, dentro desse texto em um formato da conjugação de verbos. Por exemplo, vou colocar aqui a primeira pessoa singular, primeira pessoa plural. A gente não faz isso, porque a gente precisa manter esse afastamento. A gente já viu isso aqui em várias formas. Então a gente não pode, de maneira nenhuma, direcionar algo à pessoa que está lendo, porque o interlocutor do texto do tipo dissertativo argumentativo é um interlocutor genérico, ou seja, a gente não direciona a ninguém, é uma linguagem clara que qualquer pessoa tem que entender, e também a gente não se coloca dentro desse texto. Então a gente não tem essa pessoalidade explícita aí no texto do tipo dissertativo argumentativo. E a gente precisa fazer tudo isso, então, como que a gente vai cumprir o requisito básico? Qual que é o requisito básico, gente, da dissertação para o vestibular? É persuadir alguém, ok? Então, quando a gente persuade alguém, a gente mostra o nosso ponto de vista, mas não necessariamente para convencer essa pessoa. É apenas para a pessoa que lê o nosso ponto de vista, o nosso posicionamento, fala assim: poxa, legal, temos aqui um ponto interessante. Ou seja, é para que a pessoa que leia o seu texto, ao final daquele texto, esteja mais ou menos aonde você está naquele assunto. Então você está informando, você está desenvolvendo, você está persuadindo. Tipo assim, olha, para você ver meu ponto, é desse jeito, daquele jeito. A gente vai chegando junto, e quando chega no final da redação, a pessoa fala: legal, esse cara tem um ponto de vista interessante. Isso não quer dizer que a pessoa que vai ler seu texto vai falar: não, mudei de ideia. Enfim, não tem nem ideia para ser mudada. Às vezes a dissertação, ela trata sobre problemas sociais. Problemas sociais, a gente não tem que ter opinião sobre aquilo. Aquilo acontece, aquilo é errado. Várias coisas que acontecem, né, na nossa sociedade são erros e problemas gravíssimos. Não é questão de acreditar ou não. A gente vive num mundo hoje que, eu não acredito nisso.
A fome, ela não precisa de ser acreditada ou não, ela existe. O movimento negacionista está crescendo cada vez mais, né, nessa era pós-verdade. Então, o que a gente precisa aqui é entender isso. Então, a persuasão não é convencer, trazer uma pessoa do ponto A para o ponto B. A gente vive muito na dicotomia, né? Ou é ou não é. Não é isso que a gente precisa. Quando a gente persuade, a gente mostra para a pessoa que tem todo o entendimento ali sobre aquele assunto, que aquilo que você está falando é verdade. Então, é isso que a gente tem que fazer. E aí a pessoa vai falar, legal, bacana, a pessoa conseguiu defender ali o ponto de vista dela, trouxe argumentos contundentes a respeito daquilo, e é isso mesmo. Então, é por isso que a gente precisa utilizar essa argumentação, entende, gente? A gente só vai utilizar a argumentação bem feita, a gente só tem uma argumentação bem feita quando a gente consegue esse efeito que está aí desenhado para vocês. Quando a gente consegue mostrar para a pessoa que está lendo que nós temos um ponto de vista importante. E aí existem várias técnicas para fazer isso. Tem várias formas de argumentar sobre o texto. A argumentação, ela parte do princípio que a gente precisa primeiro entender aquela proposta, entender os comandos daquela proposta e saber identificar quais são os argumentos mais contundentes, quais são os argumentos que eu chamo mais robustos para a gente discutir a respeito daquele tema. Muito disso está na proposta. Quase 5% das bancas, elas trabalham aí com esses direcionamentos quase que indiretos dentro da proposta para te mostrar esses argumentos. E aqui no quadro não é diferente, a gente sempre traz isso também bem pensado nas nossas propostas. Então, é muito importante que vocês saibam disso, entender quais são esses argumentos robustos para identificar. Só que tem vários níveis de argumentação. Nós temos a tese que ela está puxando a argumentação a todo momento, e é claro, quando a gente pensa nisso, a gente está falando, obviamente, da estrutura textual como um todo, a estrutura macro da argumentação, e ela tem uma forma de acontecer. E eu acho que eu quero falar um pouquinho disso antes da gente entrar mais precisamente nos fundamentos. E qual que é essa forma de acontecer? Essa argumentação, ela precisa ser escolhida antes de se escrever seu texto. Existe aquele momento de planejamento do texto. Depois da leitura ali dos textos motivadores, né, a gente planeja o que a gente vai colocar no nosso texto, e a gente coloca lá a introdução, desenvolvimento, conclusão, e colocamos isso. Neste momento, com base nos textos motivadores, e é claro, naquele tema, no recorte temático, a gente opta por escolher ali alguns argumentos que são robustos. E esses argumentos possuem essa forma de acontecer. Tem vários alunos que falam, Báltico, eu tenho muita dificuldade com a argumentação, estou perdendo muito na coerência. E às vezes, o que está sendo errado ali é a não organização do texto. O projeto de texto, ele precisa ficar o mais simples possível, gente. Introdução precisa ter os dois argumentos. E esses dois argumentos dependem do comando implícito da proposta, ok? E também com a estratégia argumentativa, ou o tipo de tese, conforme você queira chamar, que você optou por escolher por conta daquela proposta. Então, se é causa e consequência, seus dois argumentos, um vai ser a causa daquela problemática, que é preocupante, que tal, e o segundo argumento pode ser a consequência daquele tema na sociedade, ou seja, como aquilo força algo na sociedade, como aquilo faz com que aconteça algo na sociedade. Se for um tipo de tese por contraste, uma estratégia argumentativa, no sentido macro, de contraste, a gente vai ter como um argumento a importância de algo ser muito fundamental, algo ser imprescindível, e no segundo desenvolvimento, por exemplo, a gente colocaria ali que por mais que seja importante, aquilo não acontece na nossa sociedade. Então a gente precisa trabalhar 2 argumentos por texto, é o suficiente. E aí nós temos 4 parágrafos dentro do texto. Na introdução, a gente vai indicar quais são esses argumentos. A gente não pode, em aula incerta, tá? Que eles vão ser desenvolvidos. A gente não pode, de jeito nenhum, evitar de colocar os argumentos. Isso acontece muito. Eu quero ver aí quem faz isso. Já vai me falando isso aí. Chega lá na hora da introdução e coloca assim, e isso gera graves problemas. Mas não fala quais problemas, não especifica quais problemas. Sabe? O corretor não sabe. Aí vai chegar lá no desenvolvimento e vai ter uma surpresa. Não. Tem que colocar explicitamente o que você irá desenvolver no parágrafo do desenvolvimento. Cada um tem um tópico na introdução e cada tópico será desenvolvido em seu respectivo parágrafo de acordo com essa estratégia argumentativa que a gente está falando. Então, a argumentação, você escolhe ela baseada naquilo que os textos motivadores dão, beleza? E é muito importante no desenvolvimento você apresentar novamente essa informação, por isso que eu sempre gosto de começar com o tópico frasal. Coloca o tópico frasal, que é a ideia principal do seu parágrafo,
que está ligado com esse tópico que já está na sua introdução, e você vai desenvolver aquilo, discorrendo sobre aquilo e, claro, trazendo um repertório para aprofundar esse argumento. Então, repare que argumento não é repertório. Repertório é uma área do conhecimento cultural ou científica que a gente usa para, de certa maneira, embasar aquele nosso ponto de vista sobre aquele argumento. E, claro, né, isso tudo dentro do recorte temático. Então, percebam que o buraco é mais embaixo. Quando a gente fala argumentação pop, na minha visão como professor, esse termo, argumento pop, ele é um termo que não é real aquilo que a gente está se propondo. Agora, se a gente fala de repertório pop, beleza, não tem problema nenhum com isso. Mas argumento pop, acaba que não é. É um termo que simplifica muito a ideia, beleza? E o argumento, quando a gente fala de argumento, é muito mais fundo que isso. Então, como a gente deve evitar perder ponto nessa parte do nosso texto? Como que a gente evita perder esses pontos? Primeiro, faz esse planejamento e deixa isso claro na sua redação. A argumentação tem uma forma de acontecer na introdução, no momento e na conclusão, e isso tem que ficar claro para o corretor de imediato. Não estamos numa novela mexicana, não estamos no Game of Thrones, que nós vamos chegar lá e vamos ter uma surpresa. A gente vai saber exatamente o que a gente vai falar. E aí, é claro, a gente apresenta o tópico frasal, desenvolve aquilo, coloca o repertório e faz a relação desse repertório com a argumentação e depois faz o fechamento do nosso parágrafo. É assim que a gente faz um parágrafo de movimento. Legal, simples, bacana. Não é a única forma de fazer, mas é um jeito interessante. Tópico frasal, desenvolve aquela ideia, traz um repertório, liga o repertório à sua argumentação ou ao tema e depois finaliza aí o seu parágrafo com uma sentença de conclusãozinha, né? Que cada parágrafo tem sua introdução, seu desenvolvimento e a conclusão. Beleza? Essa é uma forma muito interessante de não errar mais. Ser organizado, fazer o encadeamento das ideias corretamente e desenvolver todas as ideias que você se propôs com aquilo. Beleza? Opa, tudo bem? Aqui é o Balt, você está assistindo o resumo de uma mentoria maravilhosa que acontece aqui no quadro. Essa mentoria tem o interesse, de melhorar o processo de aprendizagem de uma disciplina muito importante, como a redação. Então, o que eu aconselho para você? Aconselho que você fique atento ou fique atenta nos horários que essa mentoria acontece ao vivo, para você poder conversar comigo e poder, é claro, tirar suas dúvidas. Bom vídeo! E aí, é claro que a gente precisa entender melhor onde que vem Aristóteles, que a gente começou a nossa aula tratando sobre esse assunto, como ele é pertinente ou não para a argumentação. E aí eu peguei um textinho lá do Comunique, tá? Que é um site aí que traz algumas coisas ligadas à publicidade. O que a publicidade faz? Ela pega essas técnicas que vêm lá de Aristóteles, ok? E trabalha elas conforme aí a necessidade deles. E o que a gente vai fazer? Eu peguei esse texto, a gente vai analisar esse texto, mas ele é voltado para essas publicidades. E aí a gente vai fazendo algumas inferências de como seriam esses modelos baseados no texto dissertativo argumentativo. Então, vamos voltar agora para o nosso compadre Aristóteles. Lembrando, esse texto da Comunique, tá? Não escrevi esse texto. E a gente vai falar do logos, ecos e patos. Uau! Patos não é o bicho, Patos é a palavra grega. E aí nós vamos dar uma olhada nessas três palavras e como essas três palavras remetem a teorias da argumentação que claramente influenciaram não só o texto dissertativo argumentativo, como tudo que a gente está vendo, viu, na publicidade há muito tempo e agora também na nova publicidade, que não é tão nova mais assim, o marketing digital. Então, tudo que Aristóteles fala é usado em diversas áreas e também ela precisa ser utilizada na redação. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o ethos. E o que é o ethos? Aristóteles fala que para que a mensagem mude a maneira de pensar de uma pessoa, cuidado, isso aqui a gente está falando de publicidade, novamente reitero o meu discurso inicial sobre não mudar a maneira de pensar, não é isso que a gente se propõe, mas para uma pessoa ser persuadida, podemos mudar assim, essa pessoa tem que interpretar a mensagem de uma maneira a mudar essa opinião para ser persuadida. Isso só acontece quando o ouvinte confia na pessoa que está passando a mensagem. Mas quais são as características necessárias para fazer com que uma pessoa confie na outra? Isso é uma questão de ethos, cujo significado é muito difícil de traduzir. Aristóteles quis dizer que o ouvinte precisa considerar o emissor da mensagem acreditável.
Ou seja, quem está lendo o seu texto precisa entender que você tem ali uma bagagem, que aquilo que você está dizendo é verdade. E para isso, a pessoa tem que ser vista como empática e também como uma pessoa de autoridade e credibilidade. Em outras palavras, ter pedigree. Eu não entendi. Até mesmo mensagens não verbais, como a aparência física do comunicador, sua reputação e a maneira como ele se expressa contribui para elas, até certo ponto. Antes de uma palestra, por exemplo, é muito comum que o mestre de cerimônia faça a apresentação do currículo do palestrante, justamente para construir sua credibilidade para aqueles da plateia que talvez ainda não conheçam. Então, o que é importante aqui na figura do ethos? É o papel da pessoa que está escrevendo. Na dissertação, a gente não se coloca no texto. Nós não nos colocamos naquela posição. Então, a gente precisa mostrar essa credibilidade de alguma forma. E a credibilidade no texto tipo dissertativo e argumentativo, ela se passa pela transparência, pela organização. Sobretudo, gente, quando eu digo para vocês, e eu não canso de repetir isso, porque eu praticamente sou um papagaio, né? Toda semana eu falo as mesmas coisas aqui. A vida do professor é essa, a gente fala as mesmas coisas mesmo. Mas eu não me canso, eu gosto de repetir. Quando a gente fala que quando a pessoa lê sua introdução, ela já sabe se aquele texto vai ser bom ou não, isso é verdade. Se você bombou nas 2 primeiras linhas, pode ter certeza, gente, 95% das vezes o texto vai estar daquele modelo. Por quê? A credibilidade se consegue na introdução. E essa credibilidade, ela tem vários fatores. Primeiro, gente, não necessariamente com argumentação, mas com essa credibilidade e com essa empatia. A palavra aqui é empatia do corretor com o seu texto. Letra, tamanho de letra, caligrafia, né, tá bonitinho. Mas mais do que isso, a organização do seu texto. Se você apresentou tema, tese, os recortes argumentativos, fez o fechamento do parágrafo, possivelmente você já está assim, em outro patamar. Se faltou alguma coisa, se o tema não ficou exatamente claro, se você não acertou o recorte temático, se você deixou de colocar a estratégia argumentativa de maneira explícita, isso já mostra desorganização, isso já mostra que você não entendeu o texto motivador, isso já mostra que você também não tem tanto conhecimento do tipo textual, porque é nítido a potência do tipo textual dissertativo argumentativo que a introdução tem ali todos esses itens. E eu já venho trabalhando nisso tudo com vocês, inclusive na próxima semana, nas aulas ao vivo, nós vamos começar com a introdução, ok? Então a gente vai começar a ver tipos de introdução depois de termos visto as estratégias argumentativas. Então é muito importante para a nossa credibilidade, de quem está escrevendo, que mantenha um texto organizado. Então se faltar qualquer um dos itens, com certeza você já vai ter um grande problema. Não especificou nenhum daquelas coisas que você está trazendo, também é um problema, não tão grave assim como os outros. Então, assim, para a gente manter a nossa credibilidade, está tudo aqui com a nossa organização e com a forma que a gente coloca no nosso texto. Por isso, gente, simples é mais. Quem quer se comunicar, tem que se comunicar com todo mundo de maneira simples. Ninguém precisa pesquisar alguma coisa para entender seu texto. Então, usar palavras claras, isso também dá muita credibilidade. Entendeu? Então, o ethos está ligado com isso, com a figura do emissor, ok? Então, aqui a gente precisa construir essa credibilidade, a gente precisa trazer essa organização já na introdução, e é claro, isso perseguir durante todo o texto. Então, não trazer palavras muito complicadas, ter um texto organizado, ser simples, ter um texto entendível e, obviamente, né, gente, não ter graves problemas de gramática também podem ajudar. O Enem é mais de boa, com o erro gramatical, né? Ele até permite alguns, mas outras bancas não. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque tudo isso contribui, de certa maneira, para a gente conseguir concluir essa parte da argumentação, que é a credibilidade. E aí a gente vai para o logos. Quando a gente fala de logos, a gente está falando de lógica. E, novamente, né, gente, lógica a gente não contesta. E por esse motivo é fundamental dar a justificativa toda vez que fizermos um pedido, uma proposta. O que a gente pode fazer aqui? Sempre que a gente utiliza a lógica, por mais que seja lógica, a gente precisa desenvolver isso. E esse é um dos grandes pontos de erro na argumentação quando se utiliza qualquer argumento. É não desenvolver, não mastigá-lo, não ligá-lo ao tema daquilo que você está falando. Então você pode desenvolver um argumento, mas sempre, gente, a gente viu isso na aula de coerência interna. Faz parte da coerência interna a gente linkar a repetição temática sempre. O tema não acontece só na introdução,
Ele precisa vir no desenvolvimento 1, ele precisa vir no desenvolvimento 2 e ele precisa vir na conclusão. Com as mesmas palavras? Não, claro que não. Mas ele precisa vir aí repetido com uso de sinônimos, enfim, outras coisas que a gente já viu por aqui também, para que isso seja feito da melhor forma. Então a gente precisa sempre apresentar o argumento, desenvolver, comprovar entre aspas, mostrar que ele tem substância, e é por isso que a gente usa repertório, tipo, a educação não é eficaz no Brasil. A gente pode perceber que a educação é importante, então ela deveria ser eficaz. Como a gente pode perceber que a educação é importante? Poxa, vamos pegar aqui uma autoridade. Qual é a autoridade em redação? Né? Em redação é o Balt, né? A autoridade em educação é o Paulo Freire. O maior, nós temos o maior de todos, aí, um dos mais lidos, o incrível, Paulo Freire, que analisa aí, a opressão como caráter, entender a opressão como caráter de entender também o motivo da educação não ser eficaz. Né? As pessoas têm diferentes graus de vulnerabilidade social, e para cada um deles é preciso ter uma educação que volte a isso, que entenda isso. E a nossa educação nivela o todo. Ou seja, como que a gente vai entender todos os graus de vulnerabilidade, inclusive pessoas que acumulam esses graus, se a gente nivela a nossa educação como se fosse um indivíduo. Nós temos aí uma educação totalmente quantitativa. E não é o rolê da educação, Fraga. Nossa, agora eu fui bem Belo Horizontino. Não é o rolê da educação, Fraga. Então a gente precisa escolher esses repertórios para que a gente mostre que a gente está falando faz sentido, ok? Além disso, outro elemento fundamental é a clareza. Fantástico. Se o ouvinte não for capaz de entender seu argumento lógico, ele não é tão lógico ainda, né? O mesmo é ótimo, né, gente? Pelo amor de Deus. O mesmo não retoma nada. Isso aqui está totalmente equivocado. Ou comunique. Se precisar de revisão de texto, está rolando, hein? Não será convencido por ele. Por esse motivo, faltou a vírgula aqui também, meu Deus, é muito importante dar exemplos que dialoguem com o seu público-alvo. O público-alvo também tem um hífen aqui, salvo engano, viu? Alguém pesquisa isso para mim, que hífen eu sempre preciso pesquisar. E também se comunicar da mesma maneira que esse público se comunica. Gente, importantíssimo. Então a gente tem que trazer, obviamente, a lógica, mas essa lógica precisa de uma maneira de acontecer, ok? E aí é claro que a gente precisa trazer isso no nosso texto da melhor forma possível. Então, o logos é utilizar a lógica para mostrar que o nosso ponto de vista está coerente. Então, sempre escolha os argumentos mais contundentes, sempre escolha os argumentos mais robustos para que essa lógica seja estabelecida. E, claro, esses argumentos, por mais robustos que sejam, eles precisam trazer um repertório que a gente consegue linkar ou a autoridade de alguma pessoa, ou mostrar que aquilo acontece no âmbito mesmo que fictício, para mostrar que, tipo assim, olha, essa pessoa tem conhecimento mesmo disso. Isso acaba que influi lá no nosso ethos, beleza? Porque a gente está falando também da nossa autoridade como escritor, ok? E aí a gente entra, então, em Patos, que é a cidade que eu moro, Patos de Minas, só que sem um H. Que eu moro não, né, que eu nasci. E aí, o que é o Patos? Patos nada mais é, isso aqui para a redação é totalmente evitável. Por mais que seja uma teoria aristotélica, utilizada em publicidade, utilizada em inúmeras outras coisas, para dissertação argumentativa a gente evita. Que é a gente persuade pela emoção. Quando ele lê, a gente coloca a emoção no nosso texto e isso faz com que a pessoa se simpatize, né? Então a gente percebe, por exemplo, que uma mensagem publicitária que é emotiva, ela fica mais na cabeça da pessoa que uma mensagem normal, uma mensagem ali tranquila, porque aquilo passa uma mensagem melhor. Nós, como seres humanos, a gente se sensibiliza muito fácil. Então, a emoção é utilizada muitas vezes para persuadir, isso acontece muito na publicidade. Na redação, isso tira ponto, beleza? A gente não usa o patos nesse sentido para chamar a atenção de nada, a gente não exagera nisso. Claro, a gente pode sensibilizar por escolher alguns argumentos que são sensíveis mesmo. Como, por exemplo, se a gente falar de fome, e a gente fala que as pessoas passam fome ainda no Brasil, isso é sensível, isso emociona. Mas a gente utiliza mais a lógica disso, ou seja, a fome existe, esse problema é real e isso precisa ser modificado, do que, nossa, olha aqui, tem gente passando fome, olha que legal, eu utilizei isso aqui para minha argumentação. Não, né? Claro que não. Então, o patos, ele existe de alguma forma no nosso texto, mas não de uma maneira direta. Ele nunca tem que ser um ideal nosso
da gente utilizar, trazer aí as emoções dessa forma. A gente deve evitar a todo custo. Até mesmo frases muito apelativas, beleza? Frases muito apelativas com esse viés devem ser evitadas a todo custo, porque isso está nas grades de correção, beleza? Isso aí é contra o tipo textual. Usar, por exemplo, hipérbole, sabe? Exagerar numa frase, ter um argumento muito senso comum nesse sentido, isso aí tem que ser evitado. E aí a gente entra em algumas coisas que é importante a gente não utilizar. Primeiro, argumentos falsos. Claro que a gente não vai utilizar argumentos falsos no nosso texto. E também repertórios falsos, com dados falsos. Gente, pelo amor de Deus, século XXI, o Google está aí para isso. Se o corretor não pesquisa, eu acho que quando o aluno coloca um dado falso e quer ganhar ponto achando que o corretor não pesquisa, eu acho que esse ato diz mais sobre o aluno do que sobre o corretor. Porque o corretor parte do princípio que o aluno não faria isso. Então ele fala, legal, o aluno sabe. Eu não, eu sempre pesquiso. Se não tiver esses motivadores, eu pesquiso. Sabe por quê? Porque eu custo a lembrar os horários das minhas aulas. Como que eu vou lembrar essa quantidade de dados, né? Se não tiver lá na prova. Então eu sou danado. Mas assim, tem muitos corretores que falam assim, eu não vou ir atrás disso, porque o aluno não faria isso jamais, né? Então, eu acho que isso diz mais sobre o aluno do que sobre o corretor. Então, evitem, obviamente, tanto o argumento quanto o repertório. Argumentos baseados no senso comum. O que é o argumento baseado no senso comum? É aquele argumento que a gente vê no tio do Zap. É aquele argumento que não tem força para se sustentar. É aquele argumento que ele é muito fácil de ser debatido, que ele é muito fácil de ser debatido mesmo, de ser contrastado, de ser colocado em xeque. Por isso que a gente precisa escutar os textos motivadores. Os textos motivadores nunca vão ter lá os argumentos senso comum. A gente sempre vai utilizar argumentos mais contundentes. E argumentos senso comum é aqueles que são fáceis de ser debatidos, são aqueles que não têm tanta relevância comprovada, científica, ou até mesmo de argumentação. São argumentos que são facilmente debatidos. Então, evitem a todo custo. Argumentos não tão contundentes, eu acho que eu acabei falando, né, isso aqui. Então, sempre devemos escolher os argumentos mais contundentes, os argumentos mais robustos, para a gente trazer no nosso texto, mesmo que talvez a gente tenha como eu vou dizer isso? Talvez a gente tenha mais coisas para falar sobre um argumento que não seja tão contundente do que um argumento mais contundente, mas mesmo assim a gente deve optar por escolher o argumento mais contundente, porque isso ataca a estrutura de uma forma mais clara, beleza? E argumentos que fogem do recorte temático. Acho que fogem ao recorte temático, né? Por que é importante isso? Porque o recorte temático ele diz muito sobre a escolha desses argumentos. Por exemplo, vamos pensar o Enem do ano retrasado, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse Enem, ele trazia democratização no seu nome, no seu tema, mas a gente percebia que era uma democratização muito por conta da falta de dinheiro, por causa das pessoas que não tinham acesso ao cinema, por conta da desigualdade social. Então não era sobre o que muita gente argumentou, sobre pessoas obesas no cinema, pessoas surdas, enfim. Não era sobre isso. Era sobre a questão financeira, da desigualdade social e a impossibilidade de ter acesso a um bem cultural por conta de algo mais financeiro. Então, se a gente optasse por argumentos que falassem sobre essa questão, por exemplo, dos surdos no cinema, isso não estaria tão adequado, isso não seria tão contundente. Então, era preciso entender o recorte temático para escolher os argumentos certos. Então, sempre saquem bastante a respeito desse recorte temático para desenvolver seu texto. E era isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente lá no @bounty.educa e também no @quadro EAD, ok? Curtam esse vídeo aqui, mandem para quem vocês acham que isso pode fazer sentido. E é nóis, tá bom?